tudo bom com vocês? Eu sou a Lu e esse é o meu canal e hoje eu vim aqui toda vestida de fairy, inspirada em ACOTAR, pra falar um pouco sobre ACOTAR e o surto que é esse livro, gente. E sim, gente, me rendi ao hype de ACOTAR. Parecia tanto pra mim no TikTok que eu fiquei assim, vou ler pra ver o que eu acho, se eu gosto, se eu não gosto, né, gente? Como vocês podem ver aqui, tanto pela minha caracterização quanto pelo tanto de surto aqui no post-it, eu amei, gente, simplesmente incrível esse livro. E primeiro, pra começar, eu queria falar que eu comprei na Americanas e eu paguei R$29,89. E chegou, acho que em uma semana, basicamente, eu paguei R$3,99 de frete, então foi bem baratinho até. Porque esse livro aqui geralmente tá 40, enfim, gente, sempre tá bem caro. Toda a série de ACOTAR, né, principalmente a Comaf. Enfim, gente, eu ia comprar primeiro só esse livro, mas eu acabei me rendendo e comprando a Comaf. Então, se vocês querem livro de Comaf, gente, deixa aqui embaixo. Eu acho que nem se vocês... Mesmo se vocês não pediram, acho que eu vou acabar fazendo, porque eu simplesmente me apaixonei demais por ACOTAR. E como vocês podem ver, gente, na metade do livro e o surto é gigantesco, gente, o surto é real. Eu achava que era muito exagero, tanto que as pessoas marcavam esses livros de ACOTAR aqui, como vocês podem ver. Mas, gente, é sério, o surto por esse livro é real, gente. Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre esse livro, o que eu achei, eu vou falar um pouco, fazer uma resenha, assim, basicamente, do que eu achei sobre o livro sem dar spoiler. E eu vou tentar não dar spoiler de ACOMAF também, porque eu estou lendo e tem muita coisa, assim, que dá vontade de falar, sabe, gente? Mas eu vou me aguentar pra mim poder falar sobre isso e sobre linkar alguns pontos desse livro com aquele e no vídeo de ACOMAF, mas enfim. Aqui nesse livro, em ACOTAR, Corte de Espinhos e Rosas, a gente vai conhecer a história da Feyre e a gente também vai conhecer um mundo em que existem féricos, gente, humanos e féricos. Eu vou mostrar aqui pra vocês um mapa de Printingham e do mundo dos mortais aqui. Eu não sei se tá focando, gente, eu espero que esteja focando. Mas enfim, se passa neste mundo. E a família da Feyre, antes ela tinha muito dinheiro, até que a mãe da Feyre acabou morrendo quando ela tinha 8 anos. E depois, se eu não me engano, foram 3 anos depois, quando a Feyre tinha 11 anos, eles acabaram perdendo tudo. O pai dela foi fazer um investimento, levar dinheiro de barco, porque eles estavam perdendo dinheiro muito rápido. E eles acabaram perdendo dinheiro, e aí eles acabaram falindo e tiveram que ir embora da casa deles, que era aquelas casas bem chiques daquela época, né? E eles tiveram que se mudar pra fronteira da muralha. E esse dinheiro durou até a Feyre fazer 14 anos. E a partir daí ela teve que literalmente se virar nos 30 pra manter a família dela viva. A família dela é composta pelo pai dela, a mãe dela morreu, né? O pai dela, ele não trabalha, ele não faz nada, porque o pessoal da vila, se não me engano, o pessoal que vivia na outra cidade deles lá com eles, mandou dar uma surra neles, e aí, no pai da Feyre, e aí ele machucou os joelhos, então ele não trabalhava, e ele também, né, só podia esmola quando ele pedia, né. E também, a Feyre tem 2 irmãs, a Nesta e a Elaine, e elas também não fazem nada, basicamente, e elas vivem as custas da Feyre, e ela que cuida, a Feyre meio que é a chefe da família, ela que manda ali, ela que cuida do dinheiro, ela que vai atrás, ela que caça, ela que mantém a família dela viva, literalmente. E, enfim, já avisando, gente, eu não sei se as pronúncias estão certas, eu tô falando do jeito que eu falo, assim, normalmente, que eu li, falando dos personagens. E antes que vocês me matem depois, lá pra frente, aproveitar que eu tô falando de nome de personagem, tem muita polêmica, né? Eu falo do jeito que eu achei que era, que pra mim faz mais sentido. E já falando, gente, eu falo Ryzen e não Raisin, tá bom, gente? Eu prefiro Ryzen, não sei. Gosto de Ryzen falando assim no som pra falar, tá? Só pra não me matarem depois, tá? Nos comentários, mas enfim. Aqui, continuando, a gente tem essa história e a Feyre, com 14 anos, ela aprende a caçar. E ela que vai alimentar a família dela durante todos esses anos em que se passa até chegar neste momento. Então, ela aprendeu a caçar sozinha, olhando só. Ela tinha um arco e flecha, ela aprendeu a usar um arco e flecha. Ela conseguiu, uma das vezes que ela conseguiu mais dinheiro, antes do dinheiro acabar, assim, ela conseguiu comprar uma flecha de fecho, uma flecha de fecho, que é o que acaba matando os féricos. Já falando assim, né? Isso aqui não era um spoiler, tá, gente? Isso aqui a gente já encontra nas primeiras páginas do livro. E é basicamente a premissa do livro, de ACOTAR. Enfim, e a história começa realmente quando ela tá caçando no inverno pra sustentar a família dela, ela vê uma corça e ela ia matar a corça. Só que me aparece um lobo, gente, e ela fica assim naquela indecisão. É um lobo, não é um lobo, é um férico, não é um férico, e ela vai lá e mata. E o que me acontece? Era um férico, gente, então blood has to be played with blood. Ai, não sei se eu falei certo, gente. Tuesday and Tuesday down.
Eu sei falar em outra língua, mas não sei falar no inglês, né? Mas enfim, sangue pede sangue, basicamente. Sangue tem que ser pagado com sangue. Se vocês entenderam a referência de The 100, se vocês querem que eu faça um vídeo aqui investindo de Lexa, eu ia amar, gente, porque eu simplesmente amo demais a Lexa e eu tô louca pra gravar um vídeo desses. Então se vocês querem, se vocês gostam de The 100, me falem aqui se vocês querem mais vídeos assim, aproveitando este momento, né? De vídeos inspirados em personagens, assim, que eu me inspiro num personagem, me visto de personagem, pra poder contar essa história pra vocês. Eu ia adorar fazer. Outros livros também é Katniss, talvez, de Jogos Vorazes, A Seleção, enfim, gente, o que vocês quiserem. Mas enfim, voltando pra história, ela acaba matando esse férico, né? Do nada, numa noite, assim, depois que ela matou a fera, aparece uma fera gigantesca na casa dela pra levar ela pra Princeton. Ela tinha duas opções, ou morrer e essa dívida você paga, ou ser levada pra Princeton. E aí que a nossa história começa a se desenvolver, né, gente? Mas enfim, nessa história a gente descobre que, depois, mais tarde, que essa fera era o Tanglin, ele é um grande senhor da corte primaveril. E aí a gente vai ter outros personagens, como Lucian, vai ter as irmãs dela, vai ter o Rising, que surge depois, né? A gente tem o aclamado Rising, que todo mundo sabe quem é, não sabe quem, já ouviu falar antes de começar o livro do Rising, né, gente? Então, quem será esse Rising? A gente descobre mais em Akomaf. Gente, continuemos, não vou falar nada. Enfim, gente, eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui, por 2 acontecimentos no livro, e também pelo começo, que ele é muito maçante, assim, pra ler. Pra mim não foi tanto, assim, mas teve aquela coisa, assim, que ficou... É muita apresentação de livro, né? Então eu entendo, basicamente, do mundo, do universo dos féricos, né? Meu primeiro livro de féricos, falando nisso. Tem toda essa apresentação que é um pouquinho mais maçante, até começar a acontecer as coisas. Começa a acontecer, basicamente, a partir do capítulo 20 e poucos. Mas, gente, se vocês pararam nessa parte... Se vocês pararam antes do capítulo 20 e poucos, continua lendo, meu povo, continua lendo, porque vale muito a pena. Você vai terminar esse livro e vai ficar assim, meu Deus, eu preciso de Akomaf, gente, porque é simplesmente perfeito. E tem alguns problemas nesse livro, óbvio. No Akomaf também tem alguns pontos assim, né, que faz parte do relacionamento que é construído nos 2 livros, mas que vale muito a pena, gente, é simplesmente incrível, assim... É perfeito, gente, só leiam. Eu dei 4 estrelas por esse início e também por esses acontecimentos que eu não passo pano de jeito nenhum, e eu fiquei tipo assim... Tudo bom? O que está acontecendo aqui, né? Mas a história, assim, basicamente incrível. O final, gente, simplesmente perfeito, gente. A Feyre, gente, vale a pena ler só pela Feyre, pelo desenvolvimento da Feyre que ela tem. Ela é, tipo assim, dona de tudo, sabe, gente? Porque ela chega assim, pá, é incrível, gente. Enfim, essa foi a minha resenha, basicamente, de 4 estrelas, gente. Vale muito a pena ler. Se você parou nessa parte, leia, simplesmente continua, gente. É que nem a Noa diz, continua a nadar, continua a ler, gente, porque vale muito a pena. Mas agora, chegando na parte do bate-papo, meu povo, some daqui. Se você não leu ACOTAR, some daqui, salve esse vídeo, bota na playlistzinha pra você assistir depois, porque eu tenho certeza que vocês, em primeiro lugar, vão ficar viciados em ACOTAR. Então já se inscreve no canal, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo o que se vocês vão ler, se vocês não leram, se vocês já leram. E também dá like e compartilha com o povo que também é fã de ACOTAR. E volta aqui depois pra vocês verem, gente, porque vai ter o vídeo dos outros livros de ACOTAR, tá? E porque eu simplesmente apaixonei, como vocês podem ver aqui, ó. Deu um trabalhão e mesmo assim eu fiz, né? Pra fazer esse vídeo. E, enfim, agora falando do bate-papo, gente. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu amei demais a amizade do Lucian e da Feyre. Eu achei, tipo assim, incrível. Tem aquelas alfinetadas, né? Mas eu achei incrível demais. Eu também queria falar que, já que você leu isso aqui tudo, eu não vou dar tanto spoiler assim, eu só queria falar que, tipo assim... Porque eu tenho que tomar cuidado pra não dar spoiler de Akomaf, né? Porque é muito em seguida assim que vai acontecendo e a gente vai descobrindo as coisas e vendo, né? Mas enfim, literalmente assim, sabe aquele videozinho de TikTok assim, com essa música, né, basicamente? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu sabia, porque eu sabia que tinha golpe nesse livro aqui, mas eu falei assim, eu vou cair no golpe, mas consciente, eu vou ser feliz com esse golpe. Mal sabia eu, né, gente? Pra quem já leu Akomaf, não dei spoiler nos comentários, mas, gente, vocês sabem o que eu tô falando, né? Eu caí direitinho, assim, porque eu tava assim, tá, não achei tanto assim, não tô tanto nessa, mas aí tava indo, sabe? Eu acreditava que ia dar um negócio bom, mas, meu Deus, gente, meu Deus, né? Enfim, vocês vão entender depois quando vocês lerem Akomaf, né? Mas, continuando, gente, eu queria falar que também eu amo demais a Feyre, gente. A Feyre, ela é, tipo, uma personagem muito, muito forte, tipo assim, simplesmente incrível. Ela casa pra manter a família dela, depois ela mata o Naga lá, os Nagas lá, ela vai atrás do Suriel, ela consegue convencer o Suriel, conversar com ele. Depois tem as 3 tarefas que ela tem que passar lá. A Feyre, ela é muito corajosa, gente. Depois que o Arthur vai lá buscar ela, pra mim, eu acho que o livro, primeiramente, ele começa a desenvolver muito depois daquela... Como é que eu posso falar? Aquele festival de primavera, basicamente, que é o Halloween, alguma coisa assim, vou deixar aqui na tela, porque eu não sei falar esse nome. E depois desse momento começa a desenvolver bastante a história, né? Como vocês podem ver, o Ryzen me aparece também, né? Eu, assim, quando eu vi, eu fiquei assim, quando apareceu a descrição, a pessoa fica assim, tá, eu acho que é o Ryzen, porque todo mundo fala de Ryzen, todo mundo.
todo mundo vai ler a Akotaro, já sabe que o Ryzen existe antes mesmo da gente saber que ele existe em Akotaro, né? Mas enfim. A gente já começa o livro sabendo do Ryzen, a gente quer saber onde é que está o Ryzen pra gente saber o que vai acontecer, porque ele é tão aclamado assim no TikTok, nos lugares assim, que a gente quer saber, né? E com razão, gente, com razão. Mas assim, eu não passo pano pro que ele fez durante aquele mês com a Fira, e também não passo pano pra depois daquele festival lá que o Tanlin fez com a Fira também. Eu fiquei assim, tudo bom? Que está... Gente, eu dei cada gargalhada com esse festival, porque tipo assim, gente, o que eu tô? O que está acontecendo aqui, gente? Porque assim, meu Deus do céu, né? Mas enfim. É simplesmente muito legal isso assim, a gente vê a desenvolvimento também da Fira, a gente vê muito mais desenvolvimento dela em Akomaf, enfim, mas né, sem spoilers aqui. Mas enfim, a gente vai vendo, e as tarefas, a gente pode ver como ela é corajosa, né? Depois que o Ator vem, aparece no Corte Primaveril, e também o Ryzen descobre que ela é a Fira, que ela é uma humana, que ela tá na corte do Tanlin, e aí ele meio que ele vai lá falar pra Amaranta, né, que aí depois meio tudo, né, pra que você vai fazer isso, né, Ryzen? Mas valeu a pena, porque, né, no final dá tudo certo. E aí depois o Tanlin manda ela de volta pro mundo dos humanos, manda ela pra junto com a da família, ela descobre que ele tava dando dinheiro pra família dela, eles estavam sendo sustentados, eles estavam com uma casa super boa, e aí ela volta, ela fica um tempo lá com eles. Essa última vez que ela tá lá junto com eles como humana, né? Porque, né, depois, se vocês estão aqui no bate-papo, vocês já sabem que depois ela vira uma grão férica, gente. Mas eu vou falar sobre isso depois, né? E aí a gente vê isso, depois a gente vê como ela fica angustiada lá na casa, tipo, num dos mortais, ela sabendo que tudo que tá acontecendo, do todo outro mundo que existe, além das muralhas, né, de toda a Princeton que ela já conhece, tipo, ela não conheceu a Princeton inteira, ela tá conhecendo agora em Akomaf, basicamente, mas enfim. A gente vê como ela não consegue ficar quieta, e ela tá lá assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa de ruim, ela tá me mandando embora porque não pode proteger, porque eu também, todos os grãos féricos estavam sem poderes, basicamente, estavam com muito pouco poder. Quem mais tinha poder ainda era o Ryzen ainda, né? Mas enfim, aí a gente vai vendo tudo isso, a gente vê que ela volta pra Princeton, ela vai lá, ela vai atrás, ela chega lá, tá tudo destruído, a corte primaveril, onde é que ela tava morando lá junto com o Tanlin e com o Lucian. E aí depois tem a questão que ela vai pra lá, e aí depois ela vai atrás, vai sobre a montanha, vai atrás da Amaranta pra resgatar o Tanlin. Gente, ela é muito rainha de tudo aqui, né, gente? Ela vai atrás dele pra salvar ele, ela não salva só o Tanlin, ela salva a corte inteira dele, livra eles da máscara, que eles ficaram lá presos durante 50 anos e o Tanlin não moveu um dedo pra tentar resolver esse problema, né? Assim, não fez nada pra tentar resolver esse problema com a Amaranta e pra poder deixar todo mundo livre. E também tem a questão que ela liberou todos os Grãos Senhores, gente. E depois ela ainda virou uma Grão Férica, gente, com o poder de todos os Grãos Senhores. Ela literalmente foi ressuscitada por todos os 7 Grãos Senhores, gente. Fica tipo assim, gente, a Fira, tipo assim, ela fica assim, tá, ela é humana, mas ela deu uns belos tapas na cara da Amaranta, né? Mas enfim, aquela primeira tarefa, gente, também, eu fiquei assim, de queixo caído, como ela resolveu aquilo, porque literalmente o que ela faz pra poder sobreviver naquela primeira tarefa, o Lu, mano, aquela cena, tipo, eu consegui imaginar muito bem na minha cabeça e ficou, tipo, simplesmente perfeito. A segunda também, o acordo depois que ela faz com o Ryzen, que se ela não fosse o acordo também, ela nem estaria viva, ela nem teria próximos livros, porque ela provavelmente ia ficar morta de vez, porque ela ia ter partido pra outro lugar, porque acho que no momento que ela faz o acordo com o Ryzen, que com o olho, que eles ficam ligados, literalmente, por causa desse acordo, eles ficam ligados pro resto, né, da vida, né, basicamente. E aí, esse acordo, basicamente, ela passar uma semana na corte noturna, até o resto da vida dela, depois que eles conseguirem sair dali. E aí ele começa a ajudar ela, ele literalmente, ele tá ali pra tentar manter ela viva. Então mesmo quando ela não sabia que ele tava cuidando dela, ele tava cuidando dela, literalmente. Queria muito falar mais abertamente sobre isso, mas tem um spoiler de Akomaf. Mas enfim, ele é a única pessoa que literalmente vai lá e cuida literalmente da Fira e vê se ela tá bem e tenta salvar ela e tenta deixar ela sã, basicamente, né? E é por causa disso que ela não morre, porque ela, por causa dessa ligação, ela acaba indo, basicamente, de espírito, assim, basicamente, alma, enfim, pra cabeça do Ryzen, basicamente, ela consegue ver ela morta. E é por causa disso que ela sobrevive. E aí eles revivem ela, basicamente, com aquela sementinha lá dos Grãos Senhores, que eles foram lá e ela viveu, né, enfim. Basicamente foi isso. E eu achei simplesmente incrível todas as 6 tarefas. A segunda também que o Ryzen ajudou ela. Que ele deixou ela, tipo, manter, tipo, ela era erguida literalmente, falar, não chora, tu não vai fazer isso, porque a segunda tarefa era pra ela ler e ela era analfabeta. Também queria falar sobre isso em Akomaf, mas ok, fica quieta. E aí, ele meio que ajuda ela nas alavancas ali pra tentar parar. O Lucian também ajuda muito ela, o Ryzen e o Lucian, tipo, literalmente são a salvação dela lá, porque eu não tinha dedo pra fazer nada, e quando ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa, ele ainda me faz merda, né, porque em vez de
nem perguntar se ela tá bem, gente. Eu fiquei assim, essa cena assim, me dá nos nervos por dois motivos. Por esse e por depois que acontece, assim. Mas o Ryzen salvou ela literalmente, né? Então, os dois literalmente, né? Porque senão os dois iam estar mortos. Então, eu entendo a atitude do Ryzen, mas o Tanner, gente, eu fiquei assim, meu Deus. Ranço do Tanner, enfim. O golpe tá aí, só falo isso. E aí, tudo que acontece, depois ele salva ela, depois fecha a tarefa, que ela tem que matar os dois féricos, mais o Tanlin, que ela lembra lá que tinha falado pra ela do coração de pedra do Tanlin, e ela mata ele, e aí libera tudo. E aí a Amanda não quer liberar, e ela tem que resolver a charada, e ela resolve. E eu fiquei muito feliz com essa charada, gente, porque eu li, na primeira vez que eu li, eu fiquei assim, tá, já sei a resposta. Eu acho que sei, né? Mas aí depois quando ela falou a resposta, eu fiquei assim, tá, tava certo, que bom, porque eu sou muito ruim com charada. Mas eu vou ler pra vocês verem. Eu achei, tipo assim, super fácil o charada. A charada é assim, ó. Há quem me procure a vida inteira, sem jamais me encontrar. E aqueles que beijam, mas vêm com os pés ingratos me esmagar. Às vezes parece que favoreço a inteligência e a graça, mas abençoo todos os que arriscam com audácia. Suave e doce, minha égide costuma ser, mas desprezado me torna uma fera difícil de abater. Pois, embora cada um de meus golpes seja poderoso, quando mato, meu processo é vagaroso. E, enfim, gente, eu li isso aqui e eu fiquei assim, tá, eu acho que é amor. Quando eu fui vilão, eu falei, tá certo, ok. Mó legal. Eu fiquei, muito feliz que eu acertei, mas é, tipo assim, tão óbvio, gente. Eu não sei como é que ela nem pensou nisso, né, mas ok. E, enfim, era basicamente o que eu queria falar, gente. Vocês não sabem o berro que eu dei quando eu vi que ela virou uma grão. Primeiro lugar, quando ela foi pra, tipo, meio que a alma do Ryzen e ela tava lá vendo ela morta, assim, e vendo tudo o que tava acontecendo, o povo matando a Amaranta, enfim, né, tudo que aconteceu. E depois ele se vendo ela, essa parte assim, quando eu vi que ela virou uma grão férica, gente, eu fiquei assim, meu Deus, dá o mundo pra essa mulher, porque, meu Deus, agora ela é uma grão férica. Ela foi, ela salvou a Corte Primaveril, ela salvou o Tanning, ela libertou ele de lá. E ainda libertou todo mundo de Printing, né? Todos os grandes senhores de Printing, todos os poderes voltaram pra todos eles. Ela literalmente salvou todo mundo, gente, ali. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, que incrível. Agora falando de mais umas cenas específicas, assim, que eu achei muito legal mesmo. Isso é uma parte, assim, mais que ela vai visitar o Corte Primaveril. Tem aquela cena lá, tipo, na lagoa, assim, que eu achei a coisa mais fofinha, gente. Tem cada cena, assim, que eu consegui... Eu, tipo assim, me esforcei bastante. Como é um mundo muito diferente, eu me esforcei bastante pra tentar imaginar. E na minha cabeça tá muito legal, sabe, gente? E tá muito... Eu não sei, gente, parece muito mágico, assim, esse livro aqui. Eu acho que a gente pode falar sobre ele, a gente pode falar, assim, o começo, basicamente, muito mágico, é muito introdutório. E eu achei simplesmente muito legal tudo isso que a gente foi descobrindo e vendo. Literalmente, a gente viu uma casa aqui, eu não sei como explicar, mas a gente, a partir desse livro aqui, mais a Komaf, assim mesmo, com um povinho aí que vocês sabem que eu tô falando, a gente vai mais, tipo, entrando pra dentro e literalmente é tipo Hogwarts, sabe? A gente se sente em casa, que literalmente... Basicamente, em algum momento a gente... Eu não vou falar, tipo, especificamente, mas a gente literalmente vai se sentindo em casa, como se a gente tivesse parte deles, sabe? Como se a gente estivesse vivendo com eles, vivendo a aventura. E eu queria saber de vocês, gente, vocês já se imaginaram na história, por exemplo, lendo uma história, vocês já se imaginaram dentro dela? Porque eu, por exemplo, quando eu tava fazendo isso aqui, né, vestindo meio de fairy, assim, eu meio que... Eu tava pensando, meu Deus, não parece com nenhum dos personagens, nem aqui, nem a Komaf, né? Aí eu fiquei, nossa, que legal que seria se eu, tipo, meio que entrasse junto na história, não como Farah, mas, tipo, como um personagem que tivesse ali junto, sabe? Essa parte daquilo lá que vocês sabem de Komaf. Nossa, eu achei simplesmente incrível, tipo, e seria muito legal imaginar isso. Mas enfim, gente, se vocês gostam de acotar, me sigam aqui, por favor. Me sigam nas redes sociais porque eu vou postar fotos, assim, fotos bem inspiradas em acotar, assim, lá no meu Insta. Então meu Insta tá aqui, gente, se vocês quiserem lá dar uma conferida. E também me sigam aqui no canal, ativem as notificações pra não perder o livro, pra não perder o vídeo de Komaf, porque a Komaf eu vou falar bastante, gente, tem muita coisa pra falar relacionado com a Komaf. E enfim, gente, tem muita coisa pra falar. Também quero comentar um pouquinho sobre o fatídico, eu tô muito ansiosa pra chegar no fatídico, cara. Tô muito ansiosa pra chegar no fatídico capítulo 55, né, mas assim, eu só tô sentindo que o surto vem, né. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a Komaf, porque se a Kotar tá bom, gente, a Komaf, assim, tá um negócio, assim, incrível. Mas vocês não se esqueçam de se inscrever e ativar a notificação pra não perder esse vídeo e os próximos de Acotar. Também dá like aqui no vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também gostam de Acotar. E também deixa um comentário aqui e fala o que você achou do livro, se você já leu, se você não leu, se você vai ler. Enfim, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Beijo pra vocês, gente. Até semana que vem.